partir de agora, no ar, mais um campeão de audiência. Atualidade com Marcos Figueiró. Bom dia, pessoal. Estamos começando mais um programa Atualidade, aqui pela nossa rede litoral de comunicação, a nossa TV Litoral. Gente, nós estamos hoje em mais de 98, 99 cidades aqui no nosso Rio Grande do Sul. E também atingimos aí o Paraná e Santa Catarina. A TV Litoral vocês podem sintonizar no canal 681 da Claro TV. Ao mesmo tempo que o programa Atualidade está passando na TV, simultaneamente ele é transmitido lá para o nosso canal no YouTube lá. Desde já convido vocês a se inscreverem no nosso canal lá. Gente, hoje o programa Atualidade está sendo gravado aqui dos estúdios 2 da TV Litoral, que é aqui em Tramandaí. E hoje nós temos a grata satisfação de receber aqui nos estúdios a doutora Rita de Cássia Soares. Ela é bacharel em Direito e com uma referência em saúde aqui em Tramandaí, aqui no nosso litoral. Tudo bom? Seja bem-vindo ao programa Atualidade, Rita. Obrigada, Marcos. Obrigada pela oportunidade. Gostaria de, na tua pessoa, cumprimentar todo o teu público, o pessoal que te segue, o pessoal que integra a tua equipe. Para mim é um prazer, é uma honra estar sentada do teu lado conversando contigo. Muito obrigado. Olha, a gente fica feliz em ouvir isso, mas eu sempre digo assim, Rita, nós, comunicadores, a gente é um privilégio quando a gente pode trazer pessoas, entrevistados com conhecimento, trazer entrevistados que venham a trazer alguma coisa bacana para a nossa audiência. E esse assunto que nós vamos abordar hoje aqui no programa Atualidade, ele é muito interessante. E tu é uma referência nessa área aí e com bastante propriedade vai poder nos elucidar várias dúvidas que nós temos e que a nossa audiência tem. E me fala um pouquinho, tu és formada desde quando, Rita? Eu sou formada desde 2008, me formei pela faculdade da Universidade de Santa Cruz do Sul, no campus em Capão da Canoa. E tu moras aqui em Tramandaí ou em Bé? Eu moro em Tramandaí há 38 anos. 38 anos. Isso. E tu sempre antes de tu estar atuando no direito, tu atuava com o quê? Assim, logo após a formatura, minha primeira área de atuação, como todo advogado, é toda e qualquer área. Clínico geral. A partir dali a gente vai afunilando, e eu acabei afunilando em direção ao direito previdenciário. Uhum. Não fazendo exclusivamente, mas muito mais o direito previdenciário. Uhum. E tu sabe que em 2014 eu tive a minha primeira experiência com o direito da saúde. Eu precisei de uma cirurgia e na época eu era professora no Senac, tinha a Unimed e a Unimed negou a minha cirurgia. Uhum. Então eu fiz a minha primeira ação judicial, a judicialização da saúde. Foi a minha primeira ação para que eu mesma pudesse estar realizando essa cirurgia. Muito bem. A partir dali, eu digo, embora tenha sido muito bem sucedida a minha ação, eu não dei continuidade com aquilo ali. E em 2020 eu tive uma procura, 2, 3 e acabei afunilando naquilo ali. E aí fui me aperfeiçoando. Hoje eu posso te dizer, eu tenho muito conteúdo para compartilhar, porque realmente 90% das minhas demandas são dentro do direito da saúde. Rita, tu costuma também divulgar um pouquinho do teu trabalho junto às redes sociais? Instagram, Facebook? Sim, eu tenho um perfil profissional no Facebook. Certo. Esse perfil tem a sua própria página e tem uma página no Instagram. Ali de uma forma, vamos dizer assim, amadora, caseira, mas eu divulgo ao máximo que eu posso compartilhar informação, esse conteúdo, que ele é de grande importância. Na medida do meu tempo, na medida das minhas condições e capacidades técnicas que tem que ter. Então, vou dizer assim, de uma forma caseira, eu compartilho sim nas minhas redes sociais. Isso é muito importante, Rita, até porque a nossa audiência daqui um pouco vai começar
vai te procurar nas redes sociais, até para chamar lá no direct, ou então no Messenger. Então, para as pessoas entenderem que nas tuas redes sociais, tu também fala um pouquinho desse teu trabalho direcionado à saúde, através do direito, como tu é bacharel. Deixo muita informação ali. O que é o direito da saúde e do que se trata, Rita? Bom, o direito da saúde, ele é uma área do direito específica, fechada, né, para, vamos dizer assim, adquirir, para aquisição de medicamento, de tratamento, de cirurgia, tudo aquilo que envolve a saúde do cidadão e que foi negada ou por um plano de saúde ou até mesmo pelo SUS, ele se vê sem saída, ele necessita, mas não tem como fazer, não tem condições financeiras, o SUS não fornece, o plano de saúde negou. E agora, como é que faz? Se conforma? Não, existe a possibilidade de judicializar o teu pedido. Para um é uma cirurgia, para outro é um medicamento, para outro é um tratamento, não importa, o direito da saúde está aí à disposição. E Rita, qualquer pessoa, independente da sua renda familiar, da sua renda, qualquer pessoa pode judicializar, ou existe tem algum critério, tem algumas normas aí? Vamos pensar assim, Marcos. Primeiro que nós temos que entender que o SUS ele é universal. Ele não é para rico, ele não é para pobre, né? O SUS é para todos. Claro que vai haver um juízo de valor entre o valor da medicação que tu está buscando e a tua renda, né? Esse balanço, por certo, o julgador vai fazer, mas vai fazer, inclusive, sobre as custas processuais desta ação, mas via de regra a medicação, o tratamento fornecido pelo SUS, ele é para todo e qualquer cidadão. Tem que ter muita discrepância entre a renda da pessoa, ou seja, ela ganha muito e ela está buscando na justiça um valor muito baixo, teria que ter muita diferença para ser negado, e eu particularmente nunca vi. Certo. E que tipo de ações são possíveis, Rita? Olha, desde uma transferência de leito. Vamos dar um exemplo, né? Nós moramos em Tramandaí, temos o hospital de Tramandaí. O cidadão está ali baixado, internado, ele necessita de uma cirurgia de emergência que não está dentro da possibilidade técnica do hospital, e o hospital revela ao familiar, vamos dizer assim, ele precisa ser transferido para Porto Alegre para fazer determinada cirurgia. Nós não conseguimos fazer aqui. Daí imagina, né? O hospital tenta conseguir o leito, não consegue o leito, quem regulariza a central de leitos ali é o gerente se for um final de semana, ou seja, o paciente ele está encurralado, ele precisa ser transferido, ele precisa fazer uma cirurgia. Então, neste momento se faz uma ação judicial, você recebeu um diagnóstico, precisa de determinada medicação, esta medicação não é fornecida pelo SUS, e tu não tem condições de comprar, o que tu vai fazer? Simplesmente não vai fazer o teu tratamento? Não, tu vai judicializar a ação. Mais do que isso, você precisa de uma cirurgia. O que tu fez? Tu foi encaminhado para essa cirurgia, tu está aguardando na fila do SUS, né? Que quem regula a fila aqui no estado do Rio Grande do Sul é o GERCOM. Você já está aguardando na fila, mas teve uma piora ou demasia nessa espera, um tempo muito longo, havia uma previsão de 10 meses, mas já se passou 1 ano e 10 meses, como acontece, né? Para todos os casos, assim, o direito da saúde está aberto, disposto a assistir o cidadão. Rita, quando entra com uma ação judicial envolvendo saúde, como é que é o pagamento das custas judiciais? Como é que funciona? Bom, aí sim pesa a renda, né? O cidadão que não tem condições, ele não tem condições financeiras, ele jamais vai ser barrado de qualquer pedido ao judiciário, independente se for de medicação ou na vida civil dele, né? A gente sabe disso, que todo cidadão tem direito ao acesso à justiça. A questão é que aqueles que têm condições de pagar as custas judiciais, as custas forenses, vamos dizer assim, vão ser pagas. Na maioria das vezes, Marco, o cidadão ele é muito humilde. Na maioria das ações ele realmente é muito humilde. E caso ele seja uma pessoa de condições de posse, quando ele chega a buscar o direito da saúde, ele já está bem descapitalizado. Ele já lutou muito, ele já gastou muito, fica muito difícil
arcar com mais isso. Então, né, a gente faz aquela série de argumentação para tentar trazer essa medicação o mais rápido possível, sem que haja tantos obstáculos. Nós estamos falando aqui com a doutora Rita de Cássia Soares. Ela trabalha na área da saúde, gente, e está trazendo para nós aqui muitas novidades, algumas coisas que vocês ficarem em dúvida, que a gente não perguntar aqui. Vocês também podem entrar lá nas redes sociais da Rita, doutora Rita Soares, e aí vocês vão também poder indagar ou questionar ela de outros assuntos que não foram abordados aqui. Hoje nós estamos falando aqui sobre saúde. E, doutora Rita, quando acontece muito no final de semana, muitas vezes é tipo um cano, uma geladeira estraga no final de semana, às vezes o gás acaba bem na hora do almoço, a saúde também, muitas vezes acontece no sábado e no domingo, e às vezes a gente necessita com uma certa urgência, uma internação, ou uma entrega de algum medicamento. Como é que funciona essa judicialização nos sábados e nos domingos? Bom, acontece muito mesmo essas emergências, inclusive sextas à noite, sábado, domingo e feriado. Ou mesmo durante a semana, durante a noite, se instala a emergência. Neste caso, né, a gente usa o sistema de plantão do fórum, que, por exemplo, Tramandaí é muito ágil, é um contato e já vem uma resposta, né? Pelo menos comigo tem sido assim, não sei se com demais colegas, mas a gente usa o regime de plantão quando é urgência. Mas esse tipo de urgência urgentíssima, ele vem realmente de dentro dos hospitais. Eu preciso de uma medicação agora domingo e é urgente. Não, isso aí são problemas do cotidiano que o cidadão vai buscar durante a semana, né? Vai buscar a informação, vai buscar o advogado, vai buscar a ação. Mas aquela emergência que se instala no hospital, quase sempre também é no final de semana ou à noite. E como facilitou para os advogados e também para o usuário da justiça esse sistema EPROC, né? Como mudou a nossa vida, como mudou. Eu falo porque eu sou ex-servidor do judiciário, mas como mudou a vida do servidor do judiciário, como mudou a vida do usuário que precisava ir ao fórum, às vezes amargar uma fila lá, sendo que pode hoje tudo contato via WhatsApp, contatos através do próprio sistema, através do seu advogado, do seu profissional do direito. Enfim, como mudou bastante, né? Marcos, eu ainda quero só te fazer um parênteses, que eu atendo o Brasil inteiro. E não é todo o Brasil que usa o EPROC. Não. Então tem outros estados que têm outros sistemas que não chegam aos pés do EPROC. Exatamente. A eficiência, a praticidade e o quanto ele é, como é que eu vou dizer assim, lúdico, simples, de ver e de entender. Ele é a tua própria intuição vai te dizendo o próximo passo. Tu sabes que uma vez, quando eu estava trabalhando no judiciário, um advogado já mais antigo, já aqueles vovô, decano, né? Eles vou parar de advogar. A partir de hoje eu não quero mais, eu não vou conseguir lidar com isso aí. E agora, outro dia, eu encontrei um desses, e ele me disse, não, estou aqui, em franca atividade. Olha, eu achava que eu não ia conseguir, pelo contrário, facilitou minha vida. Antes, ele era do tempo da máquina de escrever. Olha quantas folhas eu tinha que escrever, agora não, eu copia e cola e remetendo lá para a área. Claro, e outra, contrata-se uma boa secretária, um bom profissionais para trabalhar contigo. E é óbvio que o trabalho flui. Hoje eu sempre digo assim, hoje quem não se atualizar vai ficando para trás. E precisa, né, doutora Rita, precisa desse aperfeiçoamento, até porque o direito ele é uma coisa que está evoluindo todo dia, né? E aí tu imagina então, né, toda essa praticidade, essa velocidade casou direitinho com as urgências do direito da saúde, né? Para mim, para a área que eu trabalho, me facilitou muito. Sim. E como é que funciona, doutora, depois quanto à medicação, digamos, vamos falar de medicamentos, aonde o paciente pega essa medicação e quando ele ganha ação, quando o juiz determina lá, julgo procedente a ação ou defira liminar, como é que funciona? Bom, existe mais de uma maneira, né, do cidadão efetivamente botar o remédio na mão.
Uma regra geral, ele é dispensado num órgão de dispensação próximo à sua cidade, à sua comunidade. Ou seja, nós temos aqui em Tramandaí, aqui na São José, São Francisco, ali, a farmácia popular, a farmácia estadual municipal. Farmácia municipal, né? Municipal e estadual, os remédios do estado também chegam ali. Sim. Então, aquele ali é um órgão dispensador, né? O perdedor, seja o estado, às vezes a União, deixa o remédio ali e o cidadão vai ali, busca e retira, assina a retirada. Há casos, veja bem que não é um mar de rosas, né? Há casos em que o estado resiste e muito, e resiste mais do que se possa imaginar. E aí a gente vai apresentando a urgência para o julgador. Um atestado que acompanha a evolução, que quase sempre é uma piora, e aí chega um momento que o juiz bate o martelo e diz, não, pare um pouquinho, está aqui o orçamento, o remédio custa tanto, bloqueia esses valores na conta, né, do Estado ou da União e passa esse valor para o cidadão, para o autor. Com esse dinheiro ele vai comprar e claro que depois, respectivamente, fazer uma bela prestação de contas. Mas pode ocorrer de haver o bloqueio judicial desses valores, onde ele mesmo vai estar comprando e depois apresentando notas dentro do processo. Depois que há esse bloqueio pelo judiciário, através do Bacenjude, esse dinheiro já fica disponível para a parte, aí o juiz vai deferir a expedição de um alvará. E aí, é assim que funciona? Mais ou menos. É o alvará automatizado. O dinheiro está ali, está bloqueado, se informa os dados bancários do cidadão. Perfeito. E o dinheiro cai direto ali na conta dele. Ah, sim, já entra na conta do cliente. Ele não precisa ter um documento do qual ele vá a um banco para sacar ou para fazer essa transferência. O dinheiro cai na conta dele. O ingresso desse tipo de ação para advogado, por defensoria pública, como é que é assim que funciona, né? É exclusivamente ou por advogado ou por defensoria pública. Mas o que acontece é que o sistema de saúde, tá? Os hospitais de referência, os centros de tratamento, quando um médico detecta que paciente X vai precisar da medicação Y e que a medicação Y não é fornecida pelo SUS, ele já avisa para o paciente que ele vai ter que judicializar. E às vezes por uma falta de informação, direciona aquele paciente para a Defensoria Pública, que por sinal faz um brilhante trabalho. A questão da Defensoria Pública é a demanda. Ela não faz só isso, e ela faz tudo e tudo de muito, então acaba gerando uma segunda fila. O paciente está numa, acaba ficando na outra, diferente de canalizar para um advogado particular, principalmente, né, com vamos dizer assim, com a dedicação exclusiva para o direito da saúde. Então, né, há de ter uma diferença no trâmite, no tempo de preparação, pelo menos, do processo. Doutora, muitas vezes a gente ouve, e vocês até devem estar estranhando, o Marcos está fazendo umas perguntas aí, trabalhou a vida toda no judiciário. Não é, gente, é que aqui eu sou um comunicador, sou um apresentador de um programa, e eu tenho que fazer as perguntas como se vocês que estivessem perguntando. São as dúvidas que eu imagino que as pessoas aí do outro lado da tela, que estão em casa, queiram saber. Por isso que eu estou às vezes faço umas perguntas que, impossível que o Marcos não saiba disso. Não, eu sei, mas eu tenho que vocês não sabem, e eu preciso te fazer essas perguntas, e aproveitar que a doutora Rita está aqui com a gente hoje no programa Atualidade, e a gente poder explorar um pouquinho tudo esse teu conhecimento aí. Mas o que eu ouço muitas vezes, doutora, e quando trabalhava lá, e muitas vezes aqui fora, que quando as pessoas perdem uma ação, elas dizem, meu advogado não foi bom. E isso aí é uma coisa, uma coisa que a gente, eu não concordo, vou dizer assim, eu não concordo. Mas acontece muitas vezes, né, doutora, de perder, entrar com uma ação dessas aí e perder a ação. Ou o juiz, não digo perder a ação, mas o juiz não conceder a medicação ou julgar improcedente a ação. Acontece, vou te dizer o que é que acontece. As ações
de medicação, as de internação e cirurgia, fila de SUS, essas aí são muito rápidas, e eu tenho um percentual ali de 99,9% de aproveitamento. De ações procedentes. Procedentes. As ações de medicação, porque são medicações que não são fornecidas pelo SUS. Então, tem todo um enredo por trás dessa medicação. Por que ela não é fornecida pelo SUS? Porque existe uma comissão, chamada Conitec, e a Conitec é que diz, este medicamento vai ser fornecido, este não vai, este sim, este não. Então, se aquele remédio, aquela medicação já passou pela triagem da Conitec, a Conitec disse, não, este nós não vamos incorporar, este o SUS não vai distribuir. A Conitec tem um poder tão forte, né, um poder técnico tão forte, que o juiz não ousa a dizer, não, a Conitec disse que não, mas eu vou dizer que sim. Mas aí vem as peculiaridades do caso. Normalmente, o não da Conitec, muitos das decisões de não incorporação da medicação é por conta do valor da medicação, ou seja, o medicamento vai onerar por demais os cofres públicos. Então não dá para adquirir esse remédio e distribuir ele francamente. Ok, mas aí nós vamos para o caso peculiar, para o caso concreto. Vou te dar um exemplo. Deixa eu pegar uma medicação. Tem uma medicação chamada Dupilumab. Dupilumab é uma medicação extremamente cara, em torno de 10 a 15 mil reais uma caixa, e normalmente se faz uso de uma caixa por mês. Até aí, ok. Que tipo de enfermidade é? Para dermatite atópica, que é uma doença terrível. Esta medicação, eu me dei o trabalho de olhar toda a sessão, a reunião da Conitec, todinha, quase 2 horas. Então eu vi ali os pacientes que fizeram uso, falando do quanto progrediram, o quanto a medicação é maravilhosa. Vi profissionais, dermatologistas já renomados, médicos antigos, falando sobre a tristeza que é a dermatite. Ele disse, filma uma pessoa com dermatite dormindo, você enlouquece de incômodo vendo aquela pessoa dormir se coçando a noite inteira. Então ela é uma doença que segrega, ela é uma doença que impede muitas vezes a pessoa de ter um trabalho, de ter um convívio familiar, de entrar numa piscina e por aí vai. Então eu olhei toda a reunião e vi tanta coisa a favor, todo mundo concordando. Dupilumab é perfeito para esse diagnóstico. Por que ele não está incorporado ao SUS? Aí chega lá na parte final, ele é uma medicação cara e ele não vai ser incorporado porque ele vai onerar demasiadamente os cofres públicos. E aí entra o caso concreto. Quando o paciente traz um relatório médico, quando ele tem um médico que compra a briga dele, que diga, ó, os remédios fornecidos pelo SUS é A, B, C e D. Ela já fez uso do A, do B, do C e do D. O A não trouxe efeito, o B deu reação diversa, e cada um aí vai dando uma situação, descartando aquelas medicações, provando que o paciente já fez uso, mas que não houve uma resposta, né, para o grau da pessoa. E ele afunila, eu digo, ele crava o facão no toco. Para este paciente, a única saída é esta medicação. E ele explica com aquilo ali, vai dar certo. No caso concreto, mesmo tudo sendo contra, quando o médico compra a briga do paciente e fornece relatório, porque ele tem responsabilidade, né? Não é o paciente que diz assim, que vontade de tomar um remédio bem caro, não é ele que decide isso, né? Essa ideia sempre partiu do médico. E o médico, quando ele indica um remédio de alto custo para um paciente, que ele sabe que é hipossuficiente, ele tem que ter responsabilidade com aquele paciente, ele vai ter que fornecer documentos médicos, de repente fornecer um canal de atendimento, um WhatsApp ou um e-mail. Por quê? Porque quando sai uma decisão aqui, tá, para juntar determinado documento médico, quando sai essa decisão ali no fórum, eu tenho um prazo para juntar esse documento. O paciente, ele consulta com esse médico pelo SUS, com consultas marcadas, 1 por mês. Então a próxima consulta agora é para o dia 19 de fevereiro. Não dá tempo. Então ele tem que ter um canal, e tem médicos que não gostam de dar. Por incrível que pareça, tem médicos que não gostam de deixar essa porta aberta para o paciente que ele mesmo indicou a medicação de alto custo, que ele sabe que o paciente não vai conseguir comprar. Então tem que ser uma força-tarefa.
né? É um triângulo, é o paciente, que ele também corre muito atrás de documentos, o médico fornecendo documentos e o advogado. Nós somos uma equipe. Doutora Rita, eu quero ouvir a sua opinião sobre... É uma coisa que me deixa muito triste, conversar saber que tem pessoas, eu converso com muita gente, e a gente saber que tem pessoas, muitas pessoas, na fila do SUS, na fila de uma cirurgia, na fila de algum procedimento. O que se pode fazer? Óbvio, pode se judicializar se a coisa começar a apresentar um problema muito sério de saúde. Mas é só nesses casos que pode se judicializar? Ou a gente pode, assim, eu queria que rapidamente a minha cirurgia acontecesse, independente se ela é para estética, que tem gente que às vezes precisa fazer um procedimento estético, porque pode é uma necessidade em virtude de um outro problema de saúde que a pessoa possa vir a ter se não resolver aquele problema estético também. Mas como é que se faz? Aí se judicializa, tem como se judicializar, há uma possibilidade de tu estar lá numa posição na lista e subir? Como é que funciona? Veja bem, Marcos, a judicialização da saúde não é para quem quer furar a fila. Por isso que eu provoquei essa discussão. Tá, ela não é para atender caprichos, ela é para atender urgência. E que urgência? Às vezes, eu dou um exemplo assim, nós vamos compreender bem. Eu sempre uso esse exemplo. A catarata, tá? Eu entrei na fila do GERCOM para fazer uma cirurgia de catarata. Fui encaminhada por uma cirurgia de catarata. Eu estou apenas há 60 dias esperando. Tem gente esperando há 1 ano ou 2. Eu estou apenas 60 dias. Só que eu fiquei cego. Daí o que eu faço? Vou ficar dentro de casa cego? Eu preciso trabalhar. Eu preciso dirigir, eu preciso levar os filhos na escola. Eu não posso ficar cego esperando dar um tempo. Aqui se caracterizou a urgência. Eu não estou cega, mas tem uma previsão ali de 150 dias e eu estou há 250 dias. Aqui o tempo extrapolou. São as duas possibilidades. Ou para quem teve agravamento, que é a maioria, ou para quem está há muito tempo, que daí também não sei dizer, eu acho que não tem maioria, eu acho que é 50-50, porque o tempo, eu vou te dar um exemplo assim, cirurgia bariátrica, tá? É necessidade, é urgência, as pessoas, né, estão com muitas doenças associadas, diabetes, colesterol, hérnia, problema em joelhos, problema na coluna. Eu tenho peguei casos, agora já não tem mais, passou pela minha mão, de pessoas aguardando há 6 anos a cirurgia bariátrica. 6 anos. E o estado do Rio Grande do Sul eu me dei ao trabalho de pesquisar e de ver as estatísticas para poder entender o que estava acontecendo. O estado do Rio Grande do Sul hoje tem 9.000 pessoas na fila para fazer cirurgia bariátrica. Ele realiza no máximo 680 por ano. Então tu faz a conta, 680 por ano em 10 anos, se continuar nesse ritmo, vai fazer 6.800. Se tem 9.000 pessoas na fila, pode aguardar em seus 10, 12 anos. Então o que acontece? A pessoa entra na fila, ela vai aguardar um tempo médio, razoável, 1 ano de espera, 2 anos de espera, até porque teve uma mudança ali nas diretrizes, que diz que a pessoa, para fazer a cirurgia bariátrica, ela tem que ter 2 anos de tratamento. O que não quer dizer estar 2 anos na fila do SUS. 2 anos de tratamento contra a obesidade. Que normalmente, toda pessoa obesa, ela tem uma vida de tratamento contra a obesidade. Uma vida, ela luta contra aquilo ali uma vida toda. Então, esses 2 anos, né, se faz prova ali com laudos de nutricionista ou de endocrinologista, que a pessoa já frequenta mais tempo. Mas não deixa de ser uma cirurgia urgente, é uma cirurgia visivelmente feita muito pouco na proporção da espera, né? Muita gente esperando, muito pouca cirurgia sendo feita. Então, a cirurgia bariátrica, ela se torna urgente quando muita coisa acaba acontecendo com o paciente. Às vezes um joelho que estourou e ela parou de caminhar. Às vezes tem pacientes que extrapolam o peso também, perdem a mobilidade por conta do excesso de peso. Então são tudo casos urgentes. Doutora, quais são os casos mais comuns que a senhora tem recebido no seu
escritório? Bom, eu vou te dizer assim, ó, que todo caso, para mim, ele é comum. Excepcionalmente, tem um caso raro, né, de uma medicação internacional, de um tratamento internacional, de uma medicação não reconhecida pela Anvisa, e isto é o raro. O resto, tudo é comum, porque toda cirurgia, todo tratamento, toda medicação, eles se equivalem. Ele é urgente para ti, ele é difícil para ti, ele é caro para ti, mas para o outro, a dele é. Então, quando chega para mim, é tudo igual. É tudo igual. E eu vou te dizer, é tudo igual. Eu passo para o outro lado do balcão, eu sinto aquela dor, eu vejo aquela necessidade. E olha, e quem trabalha comigo, quem me vê trabalhando, sabe que eu fico ali chocando a liminar. Aquilo ali é como se fosse para mim. É o meu foco principal, sabe? Abrir aquela porta através da liminar. Que depois da liminar, realmente, né, tudo se encaminha. Mas todos os casos, não tem assim os casos raros são a exceção. Lógico, né? Se é raro, é exceção. Mas no mais, todas as cirurgias, tratamentos, eles, para mim, eles se igualam, eles são comuns. Sabe, se tu falaste agora de tu te coloca na posição do teu cliente, né? Eu sempre coloquei lá no fórum, quando funcionário, eu dizia, gente, atrás de processo tem gente. Porque, por mais que às vezes a gente não... Acho que é simplesmente manuseio antigamente, quando a gente manuseava o processo, a gente folheava, mas nós tínhamos que ter uma consciência de que atrás de cada folhinha ele tem uma vida, tem alguém esperando aquele trabalho nosso. E hoje, com a criação do EPROC, facilitou muito a agilidade, né? Os processos se tornaram ágeis. Sim, né? Marco, daí tu imagina assim, ó, olha o teu pensamento. Por trás de cada processo tem pessoas. Por trás de cada processo meu tem pessoas doentes. É. Ou por trás de cada processo meu tem pessoas com risco de morte. Sim. Então, aquilo ali tem que ser realmente colocado muita energia naquilo ali. Para trazer um resultado a tempo. Mas agora acelerou bastante os processos, muito, né? Eu acho que, inclusive, tem advogados, às vezes, que eu brinco com eles. Hoje vocês reclamam dos processos serem muito rápidos. Porque, às vezes, as pessoas embora ainda há atrasos em alguns setores, em alguns locais do judiciário, mas, com certeza, é pelo volume. Porque às vezes é um julgador apenas, né, para julgar todos aquele acervo lá de processos, mas hoje a gente vê assim, o quão rápido se tornou o Poder Judiciário. Sim, essas ações, elas versam apenas em 3 lugares. Ou no Juizado Especial da Fazenda, ou na Vara da Fazenda, ou na Vara da Fazenda Estadual, ou na Vara da Fazenda Federal. Daí lá na Federal não é no Juizado Especial, sim, porque só vai para lá, sim, quando há, né, a inclusão da União, o valor muito alto da medicação. Então, a Vara da Fazenda, ela lida com alguns tipos de processo. E eu creio, pela minha experiência, que quando entra ações em saúde, também se dá uma preferência para aquilo ali, e as demais ações, né, em relação à fazenda pública, elas dão passagem para as ações de saúde. Doutora Rita de Cássia Soares, eu quero te agradecer mais uma vez aí por vir aqui conversar conosco, a gente ter o privilégio de trazer todas essas informações aí, que eu tenho certeza que foi de grande ajuda, de grande valia para a nossa audiência. Agradecer mais uma vez a ter tirado um tempo na tua agenda aí para vir, né, até os estúdios aqui da TV Litoral. Eu quero te agradecer, Marcos, quero te agradecer a oportunidade, né, de estar divulgando, compartilhando um conteúdo, uma informação, porque se hoje eu não preciso, eu posso precisar amanhã. Exato. Se hoje nenhum parente meu precisa, amanhã ele pode precisar.
né, a judicialização da saúde, olha só que nome bonito, ela é mais simples do que parece, é uma coisa tão perto, tão ligada ao cidadão, que eu acredito, acho muito pouco provável que no decorrer da sua vida ele não vá necessitar. Então eu te agradeço pela oportunidade de chegar nas pessoas levando essa informação. Muito obrigada mesmo por essa oportunidade, de coração. Muito bem. E o programa Atualidade com Marcos Figueiró, este sábado, gente, vai ficando por aqui. Desejando a vocês um ótimo final de semana. Vocês aproveitem esses calor que está acontecendo aí no nosso Brasil, porque é em todo o Brasil que está acontecendo esses calor. Se hidrate, tome bastante água. A TV Litoral, a gente está aí com um trabalho muito bacana de conscientização, que as pessoas têm que ingerir muita água. Nós estamos falando hoje de saúde. E falar de saúde é como diz um médico amigo meu, tem um medicamento que é de graça, que é a água. Quanto mais água a gente tomar, gente, mais o nosso corpo vai ficar saudável. Então, portanto, gente, tomem bastante água. Isso é muito. Nós estamos aqui hoje falando de saúde, da necessidade de internação, da necessidade de se conseguir medicamentos com urgência. E aí, trouxemos hoje na Atualidade, com Marcos Figueiró, a doutora Rita de Cássia Soares, bacharel em Direito, aqui da nossa cidade de Tramandaí, de todo o litoral. Hoje o advogado atua em todo o Brasil, através, porque hoje tudo é online, né, gente? Então vocês podem procurar nas redes sociais a doutora Rita de Cássia Soares, Instagram, Facebook, e entre lá, se vocês ficaram com alguma dúvida que a gente acabou não abordando aqui, entrem lá, procurem ela, façam os questionamentos que vocês têm que fazer, chamem ela lá, com certeza ela vai atender vocês e vai elucidar todas as dúvidas de vocês. Mais uma vez, gente, não deixem de entrar lá no canal no YouTube, se inscrever, nos sigam nas redes sociais. Hoje a gente está muito contente que chegamos a 358 mil visualizações. Isso aí é uma coisa que nos enche de orgulho lá no nosso Instagram. Muito obrigado para vocês todos que nos acompanham, que nos seguem, e desejamos a você, mais uma vez, um ótimo final de semana. Até o próximo programa, se Deus quiser, com um novo convidado ou uma nova convidada. Tchau, pessoal! Atualidade com Marcos Figueiró.